Olá pessoal, então vamos dar continuidade à aula sobre aterramento. Então na aula anterior a gente entendeu sobre formas de realizar essa conexão de elementos com a Terra e a gente entendeu por que a gente faz aterramento. A aula de hoje é uma aula mais curtinha e o objetivo dela é a gente entender forma de conectar o sistema de aterramento, ou seja, a malha de aterramento, com o sistema de proteção ou distribuição elétrica de uma edificação. Tá bom? Então vamos lembrar como é que funciona de uma forma geral o sistema de aterramento. Então retomando aqui, a gente tem o sistema de distribuição, tá? Onde a concessionária ela faz a entrega dos condutores, por exemplo, sistema trifásico, 3 fases e neutro para a residência, se for bifásico, 2 fases, se for monofásico, 1 fase e o neutro para a residência. Então isso vem lá do transformador, isso é entregue ao poste particular, onde a gente vai ter o padrão, etc., padrão de entrada, etc. No sistema da rede elétrica, ele possui um sistema de aterramento próprio, tá? Mas dentro da propriedade é também necessário a gente fazer o sistema de aterramento de proteção, como a gente viu anteriormente. Como é que isso funciona? Tá? De uma forma geral, a gente tem um ponto de derivação lá da minha rede de baixa tensão, que entrega minhas 3 fases e o neutro, que entra na minha caixa de medição. Eu tenho um dispositivo de controle geral, onde eu vou ter o disjuntor geral lá do meu sistema, tá? E isso é entregue ao meu sistema de distribuição, onde aquelas 3 fases e neutro, e no caso aqui, meu condutor de aterramento vai para lá também, é conectado ao meu quadro e isso é distribuído em diversos circuitos. Então tem lá meu circuito monofásico, fase neutro e terra. No sistema, eu posso ter um sistema bifásico, por exemplo, um chuveiro bifásico, assim por diante, mas enfim, é assim que meu sistema funciona. Só que vamos olhar isso por dentro para entender melhor. O que acontece? A gente vai ver que por lei, por regra, a gente não pode simplesmente, quando a gente fala que a gente tem um sistema fase neutro, a gente tem que garantir que aquele neutro de fato é um condutor de carga neutra. A única forma de garantir isso é aterrando o neutro, ou seja, conectando o neutro a um sistema de aterramento. E dependendo como isso é feito, a gente cria nomes ou configurações distintas do aterramento. Vou mostrar para vocês. Então aqui eu tenho aquele mesmo desenho, onde agora eu explicitei os condutores no sistema. Então, nesse sistema que eu desenhei aqui, o que eu tenho? Eu tenho minhas 3 fases, são essas 3 cores de vermelho aqui, chegando no meu sistema, tá? Então ele entra no meu caixa de medição, no meu dispositivo geral de proteção, e ele vai lá para o meu quadro. Então aqui eu tenho minhas 3 fases indo para o meu quadro. Eu também tenho meu neutro chegando no meu sistema. Aqui eu fiz aquilo que eu falei. Eu estou garantindo que meu neutro ele é de fato neutro. E como é que eu faço isso? Lá no meu aterramento do sistema, eu conecto ele ao condutor neutro, lá no meu ramal de entrada, tá bom? Então aqui eu tenho a conexão. Aqui eu tenho a conexão do aterramento ao neutro e agora o neutro segue normalmente para a minha distribuição. Além disso, eu tenho um condutor exclusivo que é o meu condutor de proteção, que é o meu condutor terra, que também surge aqui nessa parte do sistema e vai para o meu sistema de distribuição. Então, chegando na minha casa, eu tinha as 3 fases e o neutro, saindo aqui do meu dispositivo de medição e comando, sai 3 fases, um neutro e um terra. E a partir disso eu faço a minha distribuição. Então, por exemplo, no meu sistema fase neutro terra, eu vou ter meu condutor fase, meu condutor neutro está saindo lá do meu barramento de neutro e meu condutor terra que está saindo do meu barramento de terra. Tá legal? Esse tipo de sistema aqui, gente, tem um nome. Quando a gente faz a conexão assim, a gente chama esse tipo de sistema TNS. Tá? Então, sempre que você ouvir alguém falar no sistema TNS, o que a pessoa está querendo dizer? Que ela está falando de um sistema onde o neutro ele está aterrado no mesmo ponto que o meu sistema de proteção. Eles compartilham o mesmo aterramento, ou seja, meu sistema de proteção e meu neutro compartilham o mesmo sistema de proteção, mas cada um possui um condutor próprio. Tá? E essa nomenclatura ela é uma forma de indicar isso. Eu vou explicar como é que funciona, quando a gente vê as outras nomenclaturas, vocês vão entender bem. Essa primeira letra aqui faz referência ao aterramento do neutro. Então, quando eu tenho uma letra T, significa neutro aterrado. Ou fonte aterrada, vocês também vão ver isso.
Quando isso aqui é um I, significa que minha fonte ou meu neutro não está aterrado, ou há uma impedância, há uma resistência de aterramento intencionalmente colocada ali. Mas o que eu quero dizer aqui, essa primeira letra, ela está sempre falando do neutro. O que está acontecendo no meu neutro? Tá legal? Essa letra N aqui, ela faz referência ao meu sistema de proteção. Então, quando eu tenho N, o que significa? Proteção, compartilha, aterramento com neutro. Tá? Se isso aqui for um T, o que o sistema está me dizendo? Que a proteção, o sistema de proteção, possui aterramento próprio. Então, a primeira letra fala sobre o neutro. Né? Quando eu tenho a letra T aqui, significa que o neutro está aterrado. Se for um I, significa o neutro não aterrado, ou fonte não aterrada. Ou também pode significar uma fonte por onde conectada ao terra através de uma impedância, de uma resistência intencionalmente colocada ali. Tá? A gente vai ver mais na frente por quê. O N significa, no segundo caso, né, nessa segunda letra aqui, ela está falando a respeito do meu sistema de proteção. Quando eu tenho um N, significa que a minha proteção, meu sistema de proteção, compartilha o aterramento junto com o neutro, N de neutro. Né? E T de terra, significa que minha proteção possui um aterramento próprio. Então pode observar que o T, sempre que a letra T aparece, significa que aquele elemento do posicionamento daquela letra está aterrado. Primeira posição fala do neutro, se aparece um T, neutro aterrado. Se está na segunda posição e aparece um T, significa que meu sistema de proteção possui um aterramento próprio. E essa letra aqui, essa terceira letra aqui, ela faz referência aos condutores. O que eu quero dizer com isso? Ela está falando exatamente sobre esse trecho aqui, ó, do meu sistema. Quando aparece um S, essa letra está me dizendo que meu neutro e meu terra, né, meu sistema de proteção, né, o que está aqui embaixo, e o meu neutro são condutores distintos, são condutores separados. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem um segundo sistema chamado sistema TNC. Observa que o sistema TNC, a primeira letra não mudou, ou seja, neutro aterrado, como a gente tem aqui. A segunda letra faz referência ao sistema de proteção. O sistema de proteção compartilha o sistema de aterramento junto com o neutro. Continua com a mesma coisa. Só que agora a terceira letra fala dos condutores nesse trecho aqui, não é? Quando aparece C, o que a gente quer dizer é que aqueles condutores são compartilhados. Ou seja, o meu neutro e meu proteção compartilham o mesmo condutor. Eles estão no mesmo fio. A função de neutro e de proteção estão no mesmo fio. Então, nesse sistema aqui, a gente tem só um condutor saindo aqui do meu sistema de proteção e indo para o meu quadro de distribuição. Tá? Eu posso fazer isso e continuar utilizando só um condutor para fazer a função de neutro e proteção, ou como ali no quadro eu posso fazer aquela divisão em dois barramentos e para o meu sistema mandar um condutor terra de proteção e um condutor neutro separados. Mas esse trecho aqui é meu sistema TNC. Tá bom? Existem ainda sistemas chamados TNCS, que são sistemas híbridos. Parte dele utiliza essa configuração de condutor compartilhado e parte dele usa a configuração dos condutores separados. E por que a gente teria um sistema TNC no lugar de um TNS? Ou ao contrário, um sistema TNS no lugar de um TNC? Depende de diversas questões. Observe que no sistema TNC a gente tem uma economia de condutor, né, nesse trecho aqui. Pode ser que isso seja algo necessário ou até significante nos custos da instalação. Se a gente estiver trabalhando com distâncias muito longas, uma fazenda, etc., pode ser que esses custos passem a ser significantes e a gente resolva trabalhar com o sistema TNC. Tá? No caso do sistema TNS, essa separação me dá uma robustez maior. É um sistema um pouco mais robusto do que o TNC. Preferencialmente, a gente vai trabalhar, quando possível, com o sistema TNS. Tá legal? Mas existe uma outra configuração aqui. Então, a gente teria o sistema TNS, o sistema TNC, mas vamos mudar a segunda letra ali? Vamos chamar agora o sistema TT. O que acontece no sistema TT? Então, nesse sistema, aqui a gente ainda tem um neutro aterrado, mas agora a gente tem essa característica aqui, que é a minha proteção
possui aterramento próprio. Lembra que a segunda letra fala do aterramento, do sistema de proteção? Agora que eu saí do N e fui para o T, isso significa que minha proteção ela não compartilha o aterramento com o neutro, ele possui um aterramento próprio, que é o que a gente está vendo nesse desenho aqui. A gente continua tendo o nosso neutro aterrado, então a gente vê o neutro do sistema, ele é aterrado, mas agora a minha proteção está aterrado no aterramento próprio, tá legal? De novo, é um sistema ainda mais robusto do que a gente tinha no TNS, no qual havia um compartilhamento de aterramento entre o neutro e a proteção. No TT, a gente tem essa divisão, tá legal? Então, se eu tiver um problema, por exemplo, no aterramento do neutro, o meu aterramento de proteção ele é mantido, tá legal? É um segundo tipo de aterramento. E, finalmente, a gente tem um terceiro tipo de aterramento, que ele é mais comum para aplicações muito específicas, no qual o meu neutro é intencionalmente não aterrado, mas mais comumente, na verdade, o que a gente tem aqui é uma espécie de resistência no meu aterramento, tá legal? Então, o meu neutro, né? Ele aterrado através do que a gente chama de impedância, e minha proteção, aí sim, ela possui um aterramento próprio, que é igual ao caso do TT. Então, minha proteção com aterramento próprio. E por que a gente teria isso aqui, gente? Por que a gente teria essa situação de querer? A gente estava falando o tempo todo, né, que a ideia de ter um aterramento com resistência de aterramento baixo. Por que surgiu esse T? Existem aplicações, por exemplo, aplicações hospitalares, que você está trabalhando com equipamentos muito sensíveis ou equipamentos que não podem ser desligados de forma alguma, em que, caso surja por algum motivo uma tensão elétrica, um resíduo de tensão no meu neutro, o fluxo de elétrons que surge para jogar aquele excesso de carga do neutro para o terra, ele pode forçar um disparo do disjuntor, tá? Porque a gente tem uma corrente elétrica acima do que a gente espera. Isso poderia causar um disparo lá do meu disjuntor, do meu sistema. Só que para alguns equipamentos eu não quero isso de jeito nenhum, tá? Eu não quero que o sistema desligue. É preferível que eu tenha esse ruído no meu neutro do que um disjuntor disparando, por exemplo. Para evitar isso, o que eu faço? Eu coloco uma resistência, uma impedância, né? Aqui na minha conexão com terra. E de uma forma geral, o que eu tenho é o seguinte: U igual a R vezes I, não é? Se eu aumentei minha resistência, eu vou diminuir minha corrente. Então esse sistema ele consegue suportar por mais tempo um probleminha que eu tenho lá no meu neutro. Tá? Isso é muito específico, mas eu menciono aqui que vocês podem encontrar, por exemplo, situações em que você tem instalação IT. Tá legal? Mas normalmente vocês vão estar ligando com instalações TT, ou seja, neutro aterrado, sempre aterrado, e minha proteção, né, com aterramento próprio, ou TNS, onde eu tenho o meu neutro aterrado e naquele mesmo aterramento eu também faço a conexão do meu sistema de proteção. Tá legal? Aí eu posso utilizar todos os métodos de aterramento que a gente viu na aula passada. A gente pode usar acha de aterramento, malha de aterramento, a gente pode fazer o aterramento utilizando o sistema da fundação e assim por diante. Tranquilo, né, gente? Lembrando que aterramento é algo extremamente importante, tá, gente? É um sistema de proteção do usuário, salva vidas. Legal? E a gente tem que aterrar não apenas edificações grandiosas, obras incríveis, mas qualquer sistema que seja conectado a um sistema elétrico. Então, por exemplo, construções provisórias, nós temos que ter um cuidado muito especial com esse tipo de sistema, porque as pessoas estão expostas a ela. Então, quando a gente faz um aterramento bem feito, a gente evita os choques indiretos, que são, infelizmente, uma causa muito recorrente de acidentes que acabam finalizando em óbitos. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, gente.